Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. A cada dia que passa, perde força a narrativa de grupos bolsonaristas muito fanáticos, segundo os quais o presidente da República poderia até ser acusado de grosseria, de um comportamento um tanto heterodoxo, porém jamais de manipulação indevida de recursos públicos. Contudo, hoje temos um evento que pode contrariar, pode contradizer essa fé, essa crença nutrida por boa parcela, mais especificamente por 30% da nossa população, que insiste, apesar de tudo, em apoiar Jair Bolsonaro. Na data de hoje, como vocês devem ter já observado na imprensa, como foi amplamente noticiado, o TCU emitiu seu parecer e aprovou as contas de 2019, mas com ressalvas, tendo apontado sérias irregularidades nessa contabilidade de Jair Bolsonaro, de seu primeiro ano de mandato. E é sobre elas que eu gostaria de discutir um pouco aqui com vocês. A primeira irregularidade diz respeito às próprias despesas gerais de 2019, que, segundo o relatório do TCU, excederam em muito o valor previsto, o valor orçado, votado pelo Congresso Nacional para aquele exercício, o que poderia, em tese, comprometer, afetar a chamada regra de ouro. Agora, um segundo aspecto, bastante destacado também no relatório do TCU, são as milionárias renúncias fiscais, montando um valor aproximado de 182 milhões de reais. Essas renúncias já haviam sido objeto de grandes suspeitas ao longo do ano de 2019, sobretudo se focarmos algumas conversas, algumas negociações que estavam sendo travadas entre Bolsonaro já naquele ano e vários grupos, incluindo aí grupos religiosos, vários grupos bem ligados a ele, bem apoiadores. Dessa forma, as renúncias foram confirmadas pelo TCU, cujo relatório indicou que Bolsonaro abriu mão de créditos tributários que não são dele, pessoa física Bolsonaro, mas sim da União, que ele deve administrar apenas gerir. Ele renunciou a esses créditos tributários sem atender aos requisitos ditados na Lei de Responsabilidade Fiscal para tanto. Vejam aí o enorme grau de negligência, de menosprezo de Bolsonaro em relação ao erário público. Agora vamos a um outro ponto também bastante enfatizado no relatório do TCU, que diz respeito à transferência de 7 bilhões do governo federal em 2019 para a estatal Engeprom, uma estatal não dependente, ou seja, que conta com recursos próprios e não do governo federal. Apesar disso, Bolsonaro procedeu a essa transferência de 7 milhões, segundo o relatório do TCU, para a aquisição de um navio para a Marinha. Vejam vocês, enquanto o governo precisava cortar gastos, precisava seriamente enxugar gastos para equilibrar as nossas contas, o presidente realizava uma transferência indevida, bilionária, segundo o relatório do TCU, a toda evidência, para burlar a regra do teto, segundo o relatório do TCU, nas palavras do relator. Por fim, temos um outro aspecto sobre o qual já havíamos comentado aqui, mas que foi reiterado nesse relatório divulgado hoje, que foram os gastos da SECOM. Ainda nas palavras do relator do TCU,
as verbas de publicidade, o dinheiro alocado para esse fim foi utilizado pelo governo federal em 2019 para beneficiar ou prejudicar veículos de comunicação de acordo com o seu grau de alinhamento ideológico com o governo. Já comentamos brevemente esse assunto aqui num vídeo muito recente, não vou me repetir, mas não custa enfatizar que esse tipo de conduta, além de caracterizar um evidente desvio de finalidade, um desvio em relação ao objetivo daquela verba, além de figurar como uma conduta desviada, uma conduta ultrajante ao erário público, caracteriza talvez a pior forma de censura. Afinal, não há censura mais eficaz que a censura do dinheiro, do poder econômico, porque o cachorro raramente morde a mão que o alimenta. Dessa forma, o erário, as verbas públicas parecem ter sido bem fartas para canais amigos, entre aspas, para canais que louvem o presidente da República, que o mostrem em situações muito heróicas, praticamente míticas, enquanto que foi sonegado a outros canais, uma forma de manipulação da opinião pública, da imprensa livre, por meio do uso, ou melhor, do abuso de fundos públicos. Dessa forma, acredito que o relatório divulgado hoje pelo TCU escancare de modo muito definitivo e conclusivo o estelionato eleitoral que foi a campanha, que foi a criação dessa aura mítica em torno da pessoa de Jair Messias Bolsonaro. Este mesmo que durante a sua campanha pregava uma ortodoxia fiscal, um dito cuidado com as contas públicas, sempre ancorado na figura do senhor Paulo Guedes, um economista liberal ligado à Escola de Chicago, que atenderia à lei de responsabilidade fiscal, que manteria os nossos gastos dentro do teto, dentro dos limites, muito pelo contrário, que enxugaria esses gastos que são tão fartos para sustentar uma máquina pública inchada, hipertrofiada e bastante ineficiente, como comentamos a farta aqui neste canal. Essa era a narrativa, esse era o discurso de campanha de um candidato que postulava uma vaga à presidência da República para contrapor-se àquela gangue petista que havia deixado o país numa situação catastrófica, numa situação fiscal pavorosa, havia arrombado os nossos cofres e assaltado a nossa maior estatal. E assim, Bolsonaro se mostrava como um verdadeiro contraponto a tudo isso, alguém que iria se pautar por uma agenda anticorrupção, por uma agenda de gastos muito contidos, de enxugamento de despesas desnecessárias. Essa era a campanha veiculada por ele. Tempos depois, o que vemos na realidade, confirmado hoje por esse relatório do TCU, que acredito, ou pelo menos espero, que venha a derrubar por completo as ilusões dos últimos bastiões, dos últimos sustentáculos de Bolsonaro, aquelas pessoas que ainda nutrem algum tipo de fé, algum tipo de crença muito cega nele. Espero que hoje o relatório do TCU, apesar da aprovação das contas, espero que todas essas ressalvas e a indicação dessas sérias irregularidades, seríssimas, sobretudo considerando um primeiro ano de mandato,
quando deveria haver exatamente um choque de gestão, um choque de ortodoxia, de moralidade pública. O que vemos? O que vemos desnudado pelo TCU? Vemos fartos recursos, objeto de renúncias fiscais para setores da sociedade, amigos, entre aspas, setores favoráveis ao presidente. Vemos a transferência de recursos bilionários a uma estatal, a toda evidência, despesas desnecessárias ou que poderiam, no mínimo, ser postergadas. E vemos, por fim, o quê? A pior das faces de qualquer regime de viés autoritário, que é exatamente o uso de dinheiro público em propaganda, insisto eu aqui, propaganda com viés político, veiculação de uma mensagem política, não publicidade, propaganda destinada à autopromoção da figura Jair Bolsonaro, a essa criação e manutenção de sua aura mítica que vimos com o tempo, infelizmente, ser de barro, aura mítica que, na verdade, só serve para maquiar uma profunda incompetência do presidente da República na gestão, que serve para maquiar o seu propósito de não combater corrupção, muito pelo contrário, de ser bastante leniente com figuras bem envolvidas em corrupção, em tráfico de influência no país, serve para nos enganar, para ilaquear a nossa boa-fé. E neste momento seríssimo de pandemia em que vivemos, serve para colocar ainda mais em risco as nossas vidas nas mãos de um presidente que apenas tenta macaquear o seu congênere norte-americano, que agora alardeia aos quatro ventos que deixará a OMS numa manobra, a meu ver, completamente suicida, que ainda pretendo debater aqui neste canal, se for efetivamente concluída. Espero que não, espero que reste um mínimo de bom senso, mas de toda forma o que temos aí é a queda de um ídolo, a queda de um ícone que, de acordo com os números revelados hoje pelo TCU, na verdade, procura mesmo manter o seu status quo, agarrar-se até onde pode no seu cargo, às nossas custas, ou melhor, às custas dos nossos impostos, do nosso dinheiro tão suado, fruto do nosso trabalho diário. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.